chamar para uma reflexão que fica em Efésios, capítulo 6, e versículo 17. Se trata de um conselho do apóstolo Paulo para revestir-nos das armaduras de Deus, armas de guerras nas batalhas nossas do dia a dia. E essa reflexão nós vamos ficar e atentar apenas no versículo 17 de Efésios, capítulo 6, que diz sobre a palavra: escudo e espada é a palavra, são arma de guerra na mão do cristão. E no Salmo 119, versículo 11, diz a palavra: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Em Salmo 119, versículo 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O que significa isto? Que nós precisamos ir à palavra todos os dias, meditar na palavra todos os dias, entender, compreender aquilo que Deus, o soberano, o nosso Deus, o nosso Senhor absoluto, quer nos comunicar. E isso de forma proposital e todo dia. Hoje eu vou, se Deus permitir, amanhã também eu vou. Porque só assim, com a espada do Espírito, vamos vencer as diversas circunstâncias difíceis, adversidades, vamos tomar decisões melhores, vamos viver melhor, pautado no propósito de Deus, nos sonhos de Deus para nós, porque os sonhos de Deus, os planos de Deus, os caminhos de Deus, para minha e para a tua vida, são mais altos, melhores e maiores. E Ele só tem os melhores planos para nós. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano, nem subiu ao coração humano, mas que Ele já preparou desde a fundação do século, para todos que o amam. Então, se nós amamos esse Deus, se nós servimos esse Deus, temos que ir à palavra. Porque através da oração, da súplica, da intercessão e da ação de graça, falamos com o nosso Deus. Mas através da palavra, Ele fala conosco. É a forma mais segura de ouvirmos Deus, é através da palavra. Charles Spurgeon dizia: não é o Deus da Bíblia, ou o Deus dos apóstolos, os Deus dos discípulos, o Deus que se apresentou lá no Mar Vermelho, Moisés, Deus de Daniel, Deus de Davi, o Deus dos heróis da fé. Não é esse Deus, embora seja, mas é o Deus que se apresenta a você, se apresenta a mim, e de forma diária, todos os dias, quando nós vamos à palavra. Quando nós oramos e falamos: Senhor, revela a tua palavra, revela a tua vontade. Espírito Santo, me dá o discernimento, a sabedoria, o conhecimento de entender a tua palavra. E assim, nós vamos à palavra. E o Senhor fala conosco. Hoje de um jeito, ontem de outro jeito, amanhã de outro jeito. São comandos, são instrução para vivermos em obediência. Ezequiel 36, 26 diz: eis que tirarei de vós, do meio de vós, de dentro de vós, um coração de pedra,
E colocarei um coração de carne. Tirarei um coração desobediente e colocarei um coração obediente. Então, a obediência vale mais que sacrifício. Vale mais do que 1000 holocaustos. E é isso que Deus quer para mim e para você hoje. Que nós possamos obedecer a tua palavra. E essa palavra de Efésios 6, 17, escudo, espada do Espírito, é a tua palavra. É ela que nos dá direcionamento, guia, proteção, provisão e vai nos levar até o último dia, onde o Espírito Santo, com Jesus, vai levar e entregar nós ao Pai, para que habitemos e habitemos mansões celestiais. Mas é a palavra que nos dá certeza da nossa salvação. Pois a palavra revela o Espírito em nós, o Deus habitando em nós. E que testifica com o nosso Espírito que somos salvos, que somos libertos e que estamos na proteção do Senhor. Fomos remidos pelo sangue de Jesus quando reconhecemos Ele na cruz. E por que a palavra é a palavra do Espírito? Pois Jesus, o nosso Senhor, nosso Deus, o Deus habitando entre nós, o que verteu sangue por mim e por você, Ele, quando foi tentado no deserto, e Ele ficou por 40 dias e 40 noites, não comeu, estava de jejum, estava comendo da palavra, estava meditando na palavra, durante o tempo em que passou no deserto. Assim como eu, assim como você sabe disso. Se alimentando da palavra, se alimentando de Deus. E o diabo tentou ele. Após ele se alimentar da palavra nas tentações, a espada do Espírito serviu para ele se defender contra o inimigo das nossas almas e o inimigo dele na época. Quando o diabo ofereceu para ele domínios, poderes, sustento, quando disse, transforma, está escrito, que você pode falar e essas pedras, de pedras se transformarão em pão, em alimento, para que você sacie a sua fome. O diabo sabia que ele estava com fome. E ele disse, citando Deuteronômio, citando o Evangelho, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que quer dizer isto? Para resumir aqui, está escrito. Quando alguém te tentar, quando vem soprar no seu ouvido, faz isto, porque tem que ser feito, porque vão te ver melhor. Você quer ganhar seguidores, né? Faz a dancinha do TikTok, se mostre seu corpo como cristão, como uma cristã, e aí você vai ganhar mais curtida, mais seguidores. Então isso é uma tentação, é um cardápio que o diabo põe na sua frente. E aí você vai falar, está escrito que as santas, os santos de Deus, eles não precisam fazer nada para chamar a atenção, pois existe o brilho do Espírito Santo, existe o brilho da salvação, a alegria da salvação, que me atrai as pessoas certas, os seguidores certos, porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver de Cristo em mim é o que vai fazer com que eu viva a propósito. Então, é a espada do Espírito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Assim Jesus venceu. Assim eu aconselho do apóstolo Paulo e essa palavra de Efésios 6, 17. Espada do Espírito.
Fica com essa palavra, reflete nela, medite nela, rumine nela e seja salvo pela palavra. Está escrito: todos que crerem será salvo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito. O Senhor é o meu pastor. De nada eu tenho falta. Também está escrito. Seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, não tenha medo de nada, porque eu sou teu Deus e estarei contigo. Também está escrito. Se as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, o Pai o farás, para que o Filho seja glorificado no Pai e o Pai seja glorificado no Filho. Também está escrito. Então, não dê desculpa. Eu não consigo meditar na Bíblia, não consigo entender, não consigo memorizar. Só tem um jeito de acontecer isso: fazendo. Indo à Bíblia todos os dias. Tiago 1,5 também está escrito: se vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, livremente. Assim você vai estar se defendendo contra os falsos profetas, contra os falsos pastores, contra os falsos bispos, porque está escrito: vigiai, cuidai, porque ter nela a vida eterna. Erreis por não conhecer as Sagradas Escrituras, dizia Jesus em tuas palavras. Que possamos refletir nessa palavra, nesse entendimento, possamos compartilhar o Evangelho com todos. Se você não pode gravar um vídeo como esse que eu estou gravando, compartilha, curte, para que as redes sociais entendam que é relevante, entendam que é sério e possam transmitir e levar para mais pessoas, para que as pessoas não fiquem iludidas, porque Eclesiastes 3,11 está escrito: existe um vazio em cada um dentro de nós, e Deus depositou a eternidade dentro de nós, e esse vazio só é preenchido por Deus. Os forró, as baladas, as bebidas alcoólicas, as drogas, o sexo, a desobediência, o afastamento de Deus não vai te preencher esse vazio que está dentro da tua alma. Só Deus pode preencher esse vazio. Acredite, está escrito, está escrito, está escrito. Lembra agora o motivo para sorrir. Por você o Filho amado se entregou. Não permita o inimigo te iludir. Deus já escreveu o sonho que sonhou. Muitos vão parar se você desistir. Mas a você o ministério confiou. Não há dor que ele não possa extinguir. Hoje é tempo de viver o que ele preparou. Se o grito não sair, ainda assim vai ouvir. E se as forças faltarem, ele vai te conduzir. Quando todo se afastar, vai surgir pra mostrar que sempre esteja ali.
As calúnias feriram, fez sangrar, mas o céu decretou, é tempo de perdoar. Desabafa em oração, Ele vai te escutar. Mesmo que não veja, Ele está agindo. No silêncio trabalha sem parar, transforma o impossível em porvir. Confia nele os teus segredos sem temer. Ele te entende, marcou teu caminho. Tem a chave da resposta do amanhã. Vai te guiar com carinho. Se o grito não sair, ainda assim vai ouvir. E se as forças faltarem, Ele vai te conduzir. Quando todos se afastarem, vai surgir pra mostrar que sempre esteve ali. As calúnias feriram, fez sangrar, mas o céu decretou, é tempo de perdoar. Desabafa em oração, Ele vai te escutar. Mesmo que não veja, Ele está agindo. No silêncio trabalha sem parar, transforma o impossível em porvir. Confia nele, os teus segredos sem temer. Ele te entende, marcou o teu caminho. Tem a chave da resposta do amanhã. Vai te guiar com carinho. Se o grito não sair, ainda assim vai ouvir. E se as forças faltarem, Ele vai te conduzir. Quando todos se afastarem, vai surgir pra mostrar que sempre estarei ali. Nunca duvida desse Deus, nunca duvida. Lucas 1:37. Nada é impossível para Deus. Para Deus, tudo é possível. Lucas 6:35. Orai por todos, seus inimigos, os que te perseguem. Perdoai, pois assim vosso Pai vos chamará de filho, herdeiro do eterno. Oh, glória! Aleluia, Pai. Gratidão, Senhor. Gratidão, Jeová, Yahvé, Yeshua. Espírito Santo, amigo Espírito Santo. Divino Espírito Santo da verdade. Gratidão.